Tem uma questão aqui. Há momentos que nós nos tornamos tão confiantes. Há momentos que nós criamos planos. Paulo, há momentos que nós criamos situações na nossa mente. A nossa mente é tão fértil que ela cria imaginação. E o duro é quando essa imaginação não funciona. O duro é quando esse plano não dá certo. Mas algumas pessoas vão passar do ponto, porque elas creem que tudo que elas fazem vai dar certo. E elas começam a passar a ser autoconfiantes demais. Elas passam, ou as pessoas vão confiar na sua cabeça, ou as pessoas vão perder a confiança própria. E a história vai mostrar, aleluia, que os inimigos gostam de acertar os seus adversários na cabeça. O que é que está dizendo? Está dizendo que haverão pessoas em nosso meio que vão passar uma adversidade, que vão perder totalmente o controle de si. A história, a humanidade vai mostrar que quando os grandes generais são acertados, alvejados, a guerra acaba ali. Qual é o plano do adversário nesta manhã de hoje? Se eu mexer na cabeça dele, se eu mexer na cabeça dela, eu vou ganhar a guerra sem lutar. Se o inimigo desestruturar os nossos pensamentos, se o inimigo desestruturar aquilo que nós pensamos, se ele tirar totalmente o nosso foco, a nossa atenção, quando eu falo de cabeça, eu estou falando de certeza, eu estou falando de confiança, eu estou falando, aleluia, de planejamento, eu estou falando de controle próprio, estou falando de domínio, estou falando de consciência. E quando a guerra que nós estamos vendo, o apóstolo Paulo diz: não temos que lutar contra a carne, não contra o sangue, mas contra as potestades e principados nos lugares celestiais. O inimigo está lutando contra a sua cabeça nessa manhã de hoje. O inimigo está lutando neste mês, neste ano, contra a sua mente. Ele está tentando de tirar a sua estabilidade. Ele está tentando mexer no seu emocional. Mas nessa manhã de hoje o Senhor está dizendo, aleluia, pode ser que muitos soldados caem na batalha, mas esse Senhor dessa guerra que nós servimos, Ele não vai abandonar um soldado na batalha. Aleluia! A Bíblia fala disso, sim. A Bíblia vai falar de Abimeleque. Quem é Abimeleque? Abimeleque, ele é um descendente direto, louvado seja Deus, aleluia, de Gideão. Ele faz parte dos filhos de Gideão. Ele é o 7º filho de Gideão. Gideão tem 71 filhos. É bastante, né, irmão? Em casa tem 3. Já dá um trabalho. Gideão no auge era viril e tem 71 filhos. 70 filhos são com as suas próprias mulheres. O sétimo primeiro, ele é com uma concubina na cidade de Siquém. Gideão dá uma fugida fora do seu cercado e se encontra com uma mulher ali, e aquela mulher fácil gera um filho. E Gideão, ele não leva aquele filho para sua casa. Ele não cria o seu filho chamado Abimeleque junto com seus irmãos, causando na mente de Abimeleque um trauma de infância. Causando na mente de Abimeleque um plano e um desejo dentro de sua mente, dizendo: eu preciso mudar essa situação. Porém Abimeleque não busca o Senhor. Abimeleque não entra na casa do Senhor. Abimeleque não procura o profeta, não procura um sacerdote. Ele vai pelo contrário, ele vai pela sua própria cabeça. Há momentos que nós entramos num concílio onde vamos planejar, vamos andar segundo a nossa própria mente, vamos andar segundo o nosso próprio coração. Vamos anular Deus, a história, e vamos criar nossa própria história sem Deus. É exatamente o que Abimeleque começa a fazer. E ele cresce, e ele vai colocando aquele plano em ação na sua mente, até que ele se torna de maior. E ele começa a conversar com os cidadãos da sua cidade, chamada Siquém. E ele começa a ser um filho ilustre de Siquém. Ele começa a ser alguém interessante em Siquém. Os homens de Siquém começam a dizer: verdade, Abimeleque, se você fosse o descendente de Gideão, nós ficaríamos muito felizes com isso. Isso era parte de um plano. Engabelar, enganar, maquinar, fazer planos. Era um homem que tinha planos, e ele sabia como entrar na mente das pessoas. Aleluia, esse era Abimeleque. Do outro lado havia 70 jovens displicentes, não querem saber de nada, estão tão tranquilos na sua vida, estão com a sua cabeça vazia, sua mente vazia, como já diz o ditado: mente vazia, oficina para o diabo. E há um belo dia, Abimeleque convida seus irmãos: vamos para uma festa. Eles sabiam da existência dele. Isso causava mais dor e aflição em Abimeleque, saber que era conhecido, sabia que ele existia, mas não era tido como irmão, não tinha descendência com seus irmãos, não tinha herança como seus irmãos. E ele põe um plano em ação. O plano dele é esse, Nilson: eu vou matar eles. E
e ele chama naquele lugar, e de repente dá uma ordem, e executa os seus 70 irmãos. E Gideão agora não tem mais outro descendente senão o próprio Abimeleque. Ele se levanta, e a verdade vai dizer que um dos filhos de Gideão escapa. Jorão se escapa, vai para as montanhas, e das montanhas ele tem um caso, aleluia, uma história para contar. Ali ele faz um provérbio muito interessante sobre o espinheiro. Não dá tempo de nós entrarmos, depois você estuda na sua Bíblia. Ele vai dizer que as árvores não querem reinar. As árvores bonitas, o cedro do Líbano, as roseiras, as árvores mais formosas, cheirosas, não querem reinar. Então o que elas fazem? Elas vão procurar o espinheiro. Elas chegam no espinheiro, o espinheiro reina sobre nós. O espinheiro, todavia, ele é espinho, e quando ele vai proteger as árvores, ele espinha as árvores. Ele começa a afetar as árvores, e aquelas árvores vão morrendo um pouco. Jorão conta essa história e vai dizer: assim será a história de Abimeleque. Aqueles que aceitaram ele, os siquenitas, vão ter que se ver com ele, vão se voltar uns contra os outros, e ele some no palco da história. Ele não vai ficar à toa para não morrer junto com seus irmãos. E a Bíblia vai dizer que esse tal de Abimeleque começa a ser um homem com a mentalidade muito firme, muito forte. Ele começa a dominar sobre Israel. Ele quer ser o chefe de tudo, ele quer ser o senhor de tudo, e ele vai começando a ganhar. A guerra vai ser vencida. Ele entra em cidades, pastor Jubeci, e devasta as cidades. Ele não só pega a cidade, como mata os habitantes da cidade. Para resumir, ele entra em conflito com uma bela cidade, e a Bíblia vai dizer que os cidadãos da cidade começam a fugir, fogem dele, e a guerra começa, mas era uma guerra covarde, uma guerra sem sentido. E eles vão para uma torre. A Bíblia vai dizer que havia uma torre no meio da cidade. Todos os habitantes possíveis entraram na torre para se esconder de um homem que tinha uma mente maquiavélica e perversa. Aleluia, eu já quero abrir uma aba aqui. Aleluia, comece a mudar a sua mente, não segundo a sua próprio querer, não só segundo a sua própria vontade, mas segundo o querer de Deus, segundo o querer de Cristo. A Bíblia vai dizer que Cristo é a cabeça e nós somos o corpo. Aleluia, o que significa isso? Significa, se nós permitirmos que Cristo reine sobre nós, aleluia, nós fazemos parte um só com Ele. Mas Abimeleque não queria isso, então ele vai para uma guerra, e a Bíblia vai dizer que uma mulher pega a pedra naquela época não tinha máquina de café, era para moer o café em duas pedras. Ela pega a parte de cima daquela pedra, chamada mó, de moer café, e ela pega a pedra e joga a pedra no exército inimigo, o exército de Abimeleque. E a Bíblia vai dizer que interessante, a pedra podia cair da esquerda, a pedra podia cair da direita, mas Deus permite que a pedra caia no coco daquele homem. Ele é ferido na cabeça. A Bíblia diz que ele cai, e ainda tem a sua consciência, ele ainda pensa, ele não consegue mexer o braço, ele não consegue mexer a perna, mas ele está vivo ainda. Aí ele olha, vê que os cidadãos vão descer, os seus exércitos começam a fugir, porque a guerra não se vence com o exército, a guerra se vence com a sua cabeça. Aleluia, a Bíblia vai dizer que mesmo ele tendo consciência, a arrogância daquele homem era maior, a prepotência dele era muito maior, e ele olha para o seu moço, antes do moço fugir, agarra nele e diz assim: lança a tua espada sobre mim, para que aquela mulher não venha a ser a causa da minha morte. A arrogância dele é essa: eu não quero que as pessoas saibam que eu, grande Abimeleque, morri pela mão de uma mulher. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que ele é ferido ali e morre na guerra. O que é isso? O que Deus está falando? Deus está falando, aleluia, que muitas vezes ele vai permitir coisas nos alcançarem. Sabe por quê? Porque Deus permite a nossa mente ser estabilizada, porque Deus permite a nossa mente ser alcançada, alvejada, porque Deus não quer que você morre na ignorância, porque Deus não quer que você se afaste dele e se torne uma morte espiritual. Nesta manhã de hoje Deus está dizendo: sim, eu permiti coisas te afetarem, sim, eu permiti coisas te afligirem, sim, eu permito coisas acontecerem na sua vida para quebrar um pouquinho você, mas antes que você morra, eu não sou como aquele moço que alvejou. Eu vou te dar uma oportunidade. Nesta manhã de hoje Deus desceu aqui para dizer para pessoas: eu vou quebrar o seu nariz, o seu egocentrismo, eu vou quebrar a sua arrogância. Aleluia. Quantas vezes você teve oportunidade, o Senhor está dizendo: eu estou fazendo isso acontecer para você abaixar a cabeça e entender que quem manda no céu e manda na terra é maior do que a tua mente. Aleluia. Sabe, porém, quando você coloca a sua mente nele, aleluia, o poder dele vai aperfeiçoar a sua mentalidade. Olha, pastor Santo, você está dizendo para mim parar de ler. Quanto tempo as pessoas falaram para a gente: para de ler, para de estudar. Deus não está falando para você parar de estudar. Deus está falando: cresça, mas cresça com ele. Aleluia. Deus está falando: se unifique a ele. Para quê? Para que a sua mente não seja só sua, seja a mente de Cristo
você. Aleluia. Tem pessoas que entraram aqui nesta noite feridas na cabeça, feridas na mente, feridas no seu pensamento, mas o Senhor está dizendo para você: eu não te abandonarei na guerra. Eu vou curar você, eu vou restaurar você, eu vou fazer coisas novas em você. Aleluia. Abimeleque caiu lá com a sua arrogância, mas se nesta manhã de hoje você reconhecer: Deus, eu preciso da tua ajuda, porque só a minha cabeça não vai resolver esse dilema. O ajudador chegou aqui nessa manhã de hoje. Ele está pronto para ajudar você, ele está pronto para resolver problemas junto com você, ele está pronto a governar junto com você. Ei, Abimeleque, não governe sozinho, governe com Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. Feche os seus olhos, levanta a mão, diga assim: Senhor, até hoje eu fui um espinheiro, eu machuquei quem não era para machucar, eu estava ferindo aqueles que estavam me apoiando. Mas diga assim: a partir de hoje, Senhor, eu entrego os espinhos da minha mente. Diga assim: Senhor, os traumas da minha infância me fazem enxergar as pessoas diferentes. Diga de novo: Senhor, eu quero ouvir o céu que eu ouvi. Senhor, os traumas da minha infância me fazem enxergar os meus irmãos como meus inimigos. Mas a partir de hoje, não serei Abimeleque, não serei aquele que morre pela cabeça. Diga assim: a partir de hoje, mente sarada, corpo sadio. Profetiza aí: mente sarada, corpo sadio. O poder de Deus chega pela palavra para curar sua mentalidade, para tirar as marcas do passado, Abimeleque, e transformar você de espinho em rosa de Saron. Quem pode levantar a mão e entregar a sua cabeça ao Senhor? Levante a tua mão e adore. Aleluia. A segunda ferida de guerra são feridas que acontecem na região das suas costas. São feridas que acontecem no seu lombo, entre o seu estômago, entre as suas costas estão os seus maiores órgãos vitais. Se uma flecha entrasse, se um tiro entrasse entre as suas costelas, ele afetaria partes vitais. Se ele pega na sua costela, ele pode afetar alguma parte da sua costela, fazendo que a parte de baixo não se mexa mais. Quantos soldados vão para a guerra e voltam em cadeiras de roda? Quantos soldados vão para a guerra e apenas uma ferida atinge o seu coração? Outros vão ser afetados no seu estômago, outros vão no seu pulmão. Perceba que esse tronco que nós temos aqui são as regiões onde estão os nossos órgãos vitais, são alvos. O diabo está alvejando o teu coração. A mira de Satanás está na onde você se alimenta espiritualmente e mentalmente. Os estômagos, alguns vão dizer que não é só a mente que manda no corpo, o estômago também. Se afetar o nosso estômago, talvez você não vai conseguir se alimentar direito. Se algum soldado no meio da guerra, Lucas, for afetado no seu estômago e não conseguir mais administrar aos seus organismos, não vai mais ter força vitais, e a partir de alguns dias ele vai morrer definhando, magro, seco no meio da guerra. É assim que o diabo trata a nossa vida. Se eu não permitir, se eu afetar ele no órgão que ele absorve a palavra de Deus, vai ser pregado domingo a domingo, e essa pessoa não vai ouvir Deus. Ela vai entrar na igreja, vai sair, ela não se alimenta de Deus. Por quê? Porque com o tempo a fraqueza vai tomar conta. Com o tempo você diz: eu não tenho forças para ler a Bíblia. Com o tempo eu não tenho forças mais de orar. Com o tempo eu não tenho mais força nem de ir na igreja. Com o tempo você está nas mãos, nas garras de Satanás, fazendo tudo aquilo que ele quer. É mais um soldado ferido no meio da guerra. Se ele afeta o teu coração, o órgão que representa o amor, as pessoas estão afetadas no coração. Até que a cabeça dela está muito boa, até que os braços estão firmes e fortes, mas o coração não é mais o mesmo. Talvez a traição é aquele algo que fere o coração e faz com que dores emocionais dominem a sua vida, ao ponto que as suas emoções controlam a sua razão e você não consegue mais tomar atitude sadia, certa. Quando chega na hora da decisão, você está até racional, mas aí o coração toma conta. O coração ferido, sabe? O coração sangrando, que diz assim: você foi traído lá, vai ser traído de novo. Você foi enganado lá, vai ser enganado de novo. Até para clicar hoje em dia um botão do celular e dizer assim: compro, a gente está tão ferido que a gente tem medo de comprar online e ser enganado de novo. São coisas que estão sendo registradas, são lanças que estão sendo jogadas nas regiões aonde os órgãos vitais do ser humano está sendo alcançado. Deus está
falando uma palavra figurada para você. Talvez você não é mais feliz porque o teu coração está sangrando, não consegue mais amar. A igreja que não ama, ela deixa de ser uma igreja viva, ela deixa de ser uma igreja real. A igreja que só absorve fatores de ser úteis para ela, já não é mais uma igreja viva.